Salve fiel, salve nação corintiana. Terça-feira agitada, tem novidade, muita informação no Corinthians para vocês. O Memphis Depay já está a caminho de São Paulo, deve chegar na madrugada desta quarta-feira e deve ser apresentado antes do jogo contra o Juventude pelas quartas de final da Copa do Brasil. Muita expectativa aí pela chegada do Memphis Depay e também para saber qual vai ser o número do holandês do Timão. E tudo sobre a decisão de amanhã. O Corinthians precisa reverter um resultado contra o Juventude de 2-1 contra um gol apenas de diferença. E vocês estão confiantes na classificação do Timão? Deixa aqui abaixo a sua opinião nos comentários se o Corinthians consegue avançar para a semifinal da Copa do Brasil. E o Memphis Depay já está bidado. Então, muita novidade sobre a contratação midiática do Timão e tudo sobre a decisão de amanhã pela Copa do Brasil, Corinthians e Juventude, hein, fiel? Fica até o final. Mas antes da gente assistir, deixa o like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aí embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, tudo sobre o Timão. Sem mais demora, então, vamos reagir ao Thiago Salazar, diretamente do Parque São Jorge, trazendo notícia quente do Corinthians, e o Cereto atualizando pra gente o mercado da bola do Timão. Muita expectativa, Memphis Depay já está a caminho de São Paulo, hein, fiel? Dá só uma olhada. Que anunciou a contratação do Memphis Depay. É a grande contratação do Corinthians na história recente. Acho que depois do Ronaldo, né? É a grande contratação do Corinthians na história recente do clube. Memphis Depay, que costuma comemorar os gols dele tapando os ouvidos, assim como está nesta foto. Então, é isso aí. O Memphis Depay foi contratado pelo Corinthians. Contratação de repercussão internacional, né? Uma repercussão internacional. Os jornais do mundo inteiro falam da contratação do Corinthians, falam da contratação do Memphis Depay, jogador de 30 anos de idade, jogador da seleção da Holanda, atacante holandês, vice-artilheiro da Holanda em toda a história da seleção da Holanda. É um jogador que faz gols, é um jogador de muita qualidade, jogador técnico, jogador que tem tudo para resolver o problema do Corinthians no que diz respeito à ausência de gols, né? O Corinthians precisa fazer gols. E o Memphis Depay foi contratado exatamente para isso. Foi contratado também, é claro, para livrar o Corinthians do rebaixamento. É isso que o torcedor corintiano se preocupa, é isso que o torcedor corintiano quer saber. O Memphis Depay vai livrar o Corinthians do rebaixamento? Tem que ter fé que sim, né? Tem que acreditar que sim, que o Corinthians vai melhorar com o Memphis Depay. O Corinthians tem 13 jogos para escapar do rebaixamento e o Memphis Depay, vestindo a camisa do Corinthians, tem tudo para ajudar o Corinthians a escapar da zona de rebaixamento. Seria uma tragédia o Corinthians fazer o investimento todo que está fazendo e não conseguir escapar do rebaixamento. É claro, não foi só o Memphis que foi contratado, o Corinthians também anunciou a contratação do André Carrillo. Aliás, o André Carrillo já tem a sua documentação regularizada no boletim informativo diário da CBF, jogador peruano. O Corinthians já anunciou, jogador 33 anos, meia atacante, indicação do técnico Ramon Dias. Aliás, foi um pedido especial do técnico Ramon Dias. Ele trabalhou com o Ramon Dias no Al Hilal da Arábia Saudita. E foi justamente no Al Hilal que ele teve sucesso com o Ramon Dias. Foi comandado pelo Ramon Dias e pelo Emiliano Dias, jogador que também teve passagem pelo Alianza do Peru, Alianza Lima do Peru, foi revelado lá no Alianza Lima e teve passagem importante também por clubes do futebol português, pelo Sporting e também pelo Benfica, os dois rivais do futebol português. Ele jogou nos dois rivais. O Carrillo já poderá estar à disposição do Corinthians para o jogo de sábado contra o Botafogo. Ele estava jogando, então deve estar bem fisicamente. É claro que vai depender aí dos treinamentos durante a semana. Não vai jogar a Copa do Brasil, porque embora ele apareça no bid, ele só poderá jogar na Copa do Brasil na próxima fase. Se o Corinthians passar de fase do Juventude, o Corinthians precisa vencer o Juventude pelo placar de 2-0, pelo placar de 2 gols de diferença, e aí o Corinthians passando de fase, aí sim na semifinal da Copa do Brasil,
o Carrídio poderá ser utilizado. Antes disso, não, mas ele já está inscrito, inclusive, para a Copa do Brasil. O Carrídio poderá, portanto, jogar as 3 competições que o Corinthians está vivo, né? O Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e também a Copa Sul-Americana, e certamente ele será um jogador muito importante neste momento que o Corinthians tem para recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. E no que diz respeito ao Memphis Depay, é o seguinte, ele chega amanhã, pela manhã, às 4 da manhã, expectativa que ele chegue entre 4 e 5 da manhã, em Guarulhos, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Chega da Holanda, em Guarulhos, e deve ser recepcionado pela torcida do Corinthians, ou por grande parte da torcida do Corinthians. Os torcedores do Corinthians devem estar presentes no saguão do Aeroporto de Guarulhos para recepcionarem o Depay. O Depay, que já está também no BID da CBF, no Boletim Informativo Diário da CBF. Só que ele está inscrito no Campeonato Brasileiro, será inscrito na Copa Sul-Americana, poderá jogar contra o Botafogo no próximo sábado, se tiver condições físicas para isso. Acho muito difícil que ele já jogue contra o Botafogo no próximo sábado, porque o Depay não está jogando futebol desde julho. E julho foi a última vez que ele jogou futebol com a seleção da Holanda. Jogou contra a Inglaterra pela Eurocopa e acabou se machucando, inclusive, naquele jogo. Desde aquela partida que ele não atua, não joga futebol. Então, acho que ele vai depender ainda de um tempo para readquirir o condicionamento físico, embora ele estivesse treinando com o seu preparador físico particular. O Depay, que passou por todos os exames médicos, passou nos exames médicos antes de assinar contrato com o Corinthians. Então, ele está bem, ele que tem um histórico de contusões, um histórico importante de contusões, e é claro que o Corinthians tem que prestar atenção em relação a isso. O ano passado, por exemplo, ele ficou quase 6 meses sem jogar futebol por causa de uma contusão importante, por causa de uma série de contusões, sequência de contusões musculares. Ele ficou de fora dos jogos do Atlético de Madrid, não conseguiu jogar. A última camisa que ele vestiu foi justamente a camisa do Atlético de Madrid. Depay, que vestiu camisas importantes do futebol mundial, né, do PSV da Holanda, vestiu a camisa do Manchester United da Inglaterra, do Lyon da França, do Barcelona da Espanha, do Atlético de Madrid da Espanha, além, é claro, de vestir a camisa da seleção da Holanda, e ele é um dos principais jogadores da seleção da Holanda. Então ele chega amanhã pela manhã, amanhã de madrugada, nesta quarta-feira, em São Paulo. Será recepcionado pelos torcedores do Corinthians, vai ao CT do Parque Ecológico para se encontrar com os jogadores do Corinthians, para ser recepcionado, para conhecer o grupo, e deve ir ao Parque São Jorge, onde a sirene vai tocar. A sirene do Parque São Jorge vai tocar. É tradicional quando grandes contratações são realizadas que a sirene do Parque São Jorge toque, né? E dessa vez, mais uma vez, a sirene do Parque São Jorge deve tocar para a contratação do Memphis Depay. Salve, fiel torcida, salve, fiel corintiana. A chegada do Memphis Depay deve ocorrer nesta quarta-feira pela madrugada. O jogador deve chegar já em São Paulo para assinar o contrato com o Corinthians e conhecer já o elenco corintiano. A expectativa é uma das maiores possíveis, né? Principalmente da fiel torcida corintiana, que é aguardada aí à espera da chegada no saguão do aeroporto de Guarulhos para fazer aí uma recepção acalorosa para o holandês Memphis Depay, que assinou contrato com o Corinthians por 2 temporadas. É bom deixar bem claro que o Memphis Depay ainda não foi inscrito na Copa do Brasil, ele já foi registrado no BID, porém ele só tem aí, segundo as regras, né, ele só pode atuar na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. Inclusive, neste sábado, contra o Botafogo, o Memphis Depay aí já pode fazer a sua estreia, mas é pouco provável que ele estreie, né? É bem possível que o Ramon Dias dê alguns dias, né, para o jogador se adaptar, né, ao futebol brasileiro, jogador que veio de um futebol totalmente aí diferente, né, do Brasil, e há uma certa adaptação ao Memphis Depay fazer. Ele também que sofreu com algumas lesões nas últimas
temporadas, então o Corinthians deve preparar aí bonitinho a estreia do Memphis Depay. Outra expectativa da torcida é para saber também o número do Memphis Depay. A gente sabe que o camisa 10 do Corinthians é o Rodrigo Garro. É bem provável que ele fique com o número 7, mas também não é descartado aí o número 57, fazendo referência aí a uma música que o Memphis Depay tem, né? Então, também há essa expectativa aí por parte da torcida sobre saber aí o número do Memphis Depay para a temporada, né? Qual o número que o Memphis Depay vai usar, né? E a outra informação também, rapaziada, é que o André Carrillo, o peruano de 33 anos, já está em São Paulo, já foi anunciado pelo Corinthians. Esse pode jogar a Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, já está registrado no BID nas 3 competições. Então o Corinthians avançando aí na Copa do Brasil, o André Carrillo já vai estar à disposição para a próxima fase da Copa do Brasil. A expectativa é muito grande, né, em cima aí desta contratações. Augusto Melo trouxe o Memphis Depay, trouxe o André Carrillo. Nessa janela também trouxe o Thales Magno, que vai ajudar muito o Corinthians, principalmente aí no setor ofensivo. Então o Corinthians aí se preparando o restante da temporada para sair aí da zona do rebaixamento. Fiel torcida, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, qualquer novidade eu trago para vocês aqui. Tamo junto, forte abraço, obrigado por tudo, fiel, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!